do Senhor, gente. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 13. Luiz hoje dispensou as apresentações. Você vê o quanto de casa que eu já sou. Ele não quis nem apresentar. Falou, hoje nós temos um amabilíssimo irmão para pregar. Sou tão de casa que ele dispensou as apresentações. Mas, cara, toda vez que eu venho aqui, eu fico ainda mais feliz. Deus é muito misericordioso comigo, de me permitir caminhar junto com vocês e estar sempre presente, de verdade. Jó 13, depois você abre comigo aí em Mateus 10. Deus abençoe, irmã Carla. Que nunca falte água para você. Jó capítulo 13, versículo 15. Oi, Leandro. Eu vou ler, está escrito assim: eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Em outras versões vai estar escrito: ainda que ele me mate, dele eu confiarei. A do Luiz ela já é mais trágica. A do Shed vai falar: eis que me matará, tipo, é certeza. Outros dizem: ainda que ele me mate. Mas é isso aí. As duas versões vão contribuir para o nosso raciocínio de hoje. Agora abre aí, Mateus capítulo 10, eu vou ler do versículo 1 e vou seguindo até algum versículo. Versículo 1: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, que é seu irmão. Depois vem Tiago, que é filho de Zebedeu, e João, que é seu irmão. Então vem Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Por fim, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém, meus queridos? Só esses versículos. Como de costume, estende sua mão para cá, por gentileza. Faça um minuto de intercessão. Clama ao Espírito Santo para que Ele tenha liberdade entre nós, para que Ele fale aos nossos corações. Nós estamos ansiosos por isso hoje. Espírito Santo, nós estamos na Sua presença, Pai. E temos a plena consciência disso, Espírito Santo. Nós oferecemos a Ti a nossa adoração, Senhor. Nós oferecemos a Ti o nosso coração, a intenção do nosso ser, tudo que nós somos. E nós pedimos, Espírito Santo, que esse culto seja um culto em que o Senhor tenha liberdade de estreitar os laços do meu relacionamento contigo, do relacionamento dessa igreja, em especial com o Senhor, Pai. Eu peço que hoje o Senhor tenha liberdade de falar aos corações, Pai, de forma audível, nítida, que a Tua palavra faça o que ela tem costume de fazer, transformar-nos à imagem de Jesus Cristo. Pai, não por mérito meu, mas pelo meu substituto, Jesus Cristo, eu clamo a Ti hoje, que o Senhor venha manifestar-se no nosso meio e falar aos nossos corações, Pai, pela Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Está geladinho ainda. Glória a Deus. Eu estive pregando essa manhã lá na Igreja Reino, na minha igreja, e o Espírito Santo ele ministrou aquele texto que uma vez eu compartilhei aqui com os irmãos, lá de 2 Pedro capítulo 2, versículo 23, eu acho, que fala que a porca lavada sempre volta ao vômito. Não, a porca lavada sempre volta à lama e o cachorro sempre volta ao vômito. Quantos estavam aqui? Quem estava aqui nesse dia? Quem lembra dessa mensagem? Amém. E enquanto eu meditava nessa passagem mais uma vez, o Espírito Santo ele foi me levando a alguns aspectos que eu havia deixado despercebido. E cara, foi fantástico o que ele falou comigo. E hoje eu quero ministrar a segunda parte, mais ou menos. Que foram as coisas que o Espírito Santo teve liberdade de falar comigo enquanto eu meditava nesse versículo de novo. E a primeira coisa que eu tive muito clara para mim, e que aos irmãos isso já é claro, é que a causa da religião, ela é sempre a aparência, enquanto a causa de Jesus Cristo é sempre o relacionamento. Isso é claro em todos os aspectos, você vê isso desde a lei.
A lei, ela sempre tem a causa da aparência, porque ela fala, olha, se for pego no ato de adultério, é apedrejado. Fora isso. Aí Jesus fala, meu, se você pensar, tá feio já pro seu lado. E ainda se diz, né, se alguém transgride a lei de Moisés, merece a morte, qual pena deverá ser dada àquele que transgride a lei de Deus, que é a graça? Então nós começamos a meditar sobre isso. Nós vemos que a lei no passado, ela fala da nossa circuncisão na carne, no corpo. Ela fala, ó, circuncida visivelmente, externamente. Paulo está pregando, ele fala, irmão, circuncida no coração, porque se cortar um pedaço do teu membro te faz mais, corta inteiro logo, fica santo, se livra do pecado, cara. Mas não é assim que funciona. O externo, ele tem pouca influência sobre o que é interno, mas o que é interno, ele sempre se mostrará no que é externo, de forma visível e poderosa. E quando nós meditamos sobre essas porcas que sempre voltam à lama, que nós meditamos das outras vezes, que elas são tiradas do meio do chiqueiro, elas são lavadas, elas tomam banho, alguém esfrega, passa o sapão, deixa cheirosinho, bota o lacinho ao redor do pescoço, um sininho para ficar bonitinho, e tá ali a porquinha limpinha. É só você virar as costas, dar um 2, ela volta correndo pra lama, velho. E pode ser qualquer lama, não precisa ser bem arrumado, qualquer lama, ela se joga em qualquer poça de lama que ela encontrar. E nós chegamos à conclusão sobre isso, é que ela faz isso porque ela é uma porca. Ela só faz isso porque ela é porca. E cara, quando você vê João capítulo 10, isso fica muito claro. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Tá travando aqui, Leandro, é brincadeira. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. É isso que Jesus diz, né? Ele vai trocar. Eita, meu velho. Ai, moleque, olha. Deus te abençoe, viu, filho? Nunca falte microfone na sua casa. Ai, som bom, né? Som bom. Nossa, tá alto. Amém. Tô chato. Mas João 10, ele vai falar assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário não, Jesus ensinando. O mercenário não. O mercenário, quando ele vê o perigo se aproximar, ele foge. E aí Jesus explica o porquê. Ele foge porque é mercenário. Quando eu li isso, eu falei, cara, isso é fantástico. Jesus, ele está trazendo um conceito aqui que, cara, parece passar despercebido, mas está muito claro aqui. Ele fala, quando o perigo vem, o mercenário foge. Quando o perigo vem, o pastor morre. O pastor morre porque é pastor. E o mercenário foge porque é mercenário. Ele não foge porque ele está com medo. Ele não foge porque o perigo é muito grande. Ele foge porque a identidade dele é de mercenário. A identidade dele faz com que ele fuja. E eu ouvi uma frase hoje de manhã, depois que eu terminei a ministração, um rapaz veio conversar comigo, ele disse, cara, tudo isso que você falou, uma frase ficava latejando no meu coração, e ela dizia, a sua identidade suplanta todos os seus afazeres. E eu falei, cara, isso é fantástico. Mas quando eu penso que a causa da religião é sempre a aparência, é sempre o que parece ser, é sempre o teatral, é sempre o parecer estar bem. Na verdade, a religião prefere que você pareça estar bem, mesmo que você esteja mal. Porque gente que está mal e diz que está mal, dá dor de cabeça. Gente que está mal e deixa claro que está mal, é problema. Dá gasto, dá prejuízo. Gente que está mal e deixa exposto que está mal, cara, é preocupante, é duro. Cara, é difícil lidar. Então ele prefere que você esteja mal e finja que está bem, que ele também vai ignorar o fato de você estar mal e vai seguindo. Essa é a causa da religião. A causa da religião é olhar para Pedro, que está dizendo assim, olha, eu sou muito pecador. Ele fala, cara, é só você fingir que não é, sabe? Vamos andando aí, segue a vida. Ignora isso aí, cara, vamos para frente. Jesus fala, cara, eu vou te fazer pescador de homens. Sabe por quê? Porque a religião, ela pode gerar porcas lavadas, mas Jesus tem poder de gerar novas criaturas. Uau! Isso é fantástico. A religião vai falar, cara, ignora seus pecados e vamos seguindo. O negócio é você chegar lá, finge que está tudo bem. Aí o ministro de louvor está seco, está frio. Faz tempo que o coração dele não queima de amor por Jesus, mas ele chega aqui, ele canta músicas de amor. E, ai, Jesus, como você é lindo. Ele nem acredita que Jesus está ouvindo ele mais, mas ele está cantando, ai, Jesus, que bonito que você é. Ele nem sabe se Deus está presente, se Deus está ouvindo. Não tem relacionamento com Deus, não ora, nem fala com Deus em casa durante a semana, mas chega aqui e ele fala, cara, como você é bonito, como eu amo você. Aí Deus fala, o quê? Tipo, agora você me ama? Tipo, só agora. Tipo, é teatral. E a causa da religião é sempre essa, é sempre o que parece ser. Ah, irmão,
Isso ultrapassa o que a gente está acostumado a perceber, sabe? A gente sempre está acostumado a falar, a causa da religião é a aparência. Então a aparência eles falam do tipo de roupa, do comprimento da saia, do corte do cabelo, mas vai além disso, irmão. É mais do que a roupa. A causa da aparência, ela vem desde o tempo da lei. Ela vai falar, cara, você tem que parecer algo que você não é. E toda vez que você parece algo que você não é, então não existe cristianismo. Sabe, Jesus Cristo, ele o tempo todo, ele prioriza a questão do relacionamento. Isso é fantástico. Cara, é fantástico de verdade. Jesus o tempo todo, ele está chamando pessoas para se relacionar com ele. Em nenhum momento, ele está chamando gente para cumprir regra. Em nenhum momento, ele está chamando, cara, ele chama os discípulos, ele fala, vem e me segue. É só me seguir, sabe? Não é para fazer nada, não é para cumprir nenhuma tabela, não é para obedecer, não é para curar. Cara, é só para me seguir, só me segue. Porque o que eu tenho interesse agora é ter relacionamento com você. E onde não existe relacionamento, não existe cristianismo. E cara, se você começa a pensar nisso, você vai começar a sentir que tem alguma coisa muito errada no que a gente chama de igreja hoje em dia. Porque o que a gente chama de igreja hoje em dia está muito apegado ao teatral. E a gente faz cultos muito bonitos. Mas se Deus quer participar, a gente já fica incomodado. Eu ouvi isso antes de ontem. Uma amiga minha falou, cara, a gente faz cultos muito bonitos, muito legais e tal. Mas se Deus resolve participar do nosso culto, a gente fica incomodado. Porque passa do horário quando Deus vem. Porque quando Deus resolve participar do culto, aí tipo, as canções vão ter que ser trocadas. Porque as canções não são para Deus, como é que Deus vai participar disso? Quando Deus resolve participar do culto, então o pregador, ele não pode mais chamar atenção para ele, né? Ele não pode mais vender CD no final, porque é Deus, cara. Deus não vende CD, sabe? Ai, cara, eu não estou falando mal, cara. Normal, tranquilo, vender CD, fazer. Eu estou falando que o aspecto real do chamado de Jesus Cristo é o relacionamento, não pode ser o teatro, não pode ser o que é aparente. E tem sido o que é aparente. Isso é muito preocupante. E tem sido o que é aparente comigo muitas vezes. E quando eu entro no meu lugar secreto para orar, o Espírito Santo ele vem sobre mim e fala, cara, você precisa se arrepender, você é muito egocêntrico. Cara, você precisa se arrepender, você é muito hipócrita. Cara, você precisa se arrepender, você quer aparecer demais, você está aparecendo muito, cara. E eu falo, amém, Pai. Que Ele cresça. Perdoa. Ah, meu querido, porque quando a causa é o relacionamento, você não está nem aí para os outros, você se joga na presença dEle, você não está nem aí para o horário do culto, você se joga para Ele, você vai dizer que você ama Ele, vai se declarar de todas as formas que você conhece. Sabe quando você começa a paquerar, que tem aquele início de relacionamento, que você mede até as palavras que vai dizer, para não perder tudo que você já fez caminhar um pouquinho, e você já pensa qual presente que vai comprar, e qual dia da semana você vai visitar, e quanto tempo você vai ficar sem falar, que é para dar saudade. Então você tem que fazer aquele jogo, né? Não pode falar o tempo todo, porque senão fica fácil, e aí está fácil, não rola e tal. Cara, esse tipo de coisa, cara, esse tipo de coisa, é o relacionamento, é estar preocupado em agradar o coração dele, é escrever as palavras de amor e dizer, Espírito Santo, é isso que eu sinto por você, com todo o meu coração, é olhar no olho dele e ter o olho cheio de lágrimas e ficar em silêncio, só olhando, sabe? Cara, é isso. E eu estou muito preocupado ultimamente, porque todas as últimas vezes que eu tenho pregado, eu não estou conseguindo compartilhar nenhum tipo de conhecimento, de informação. Eu estou o tempo todo falando, cara, você tem que ser mais apaixonado e parar de ser religioso, é isso que eu estou falando. E aí quando uma pregação ela fica repetitiva, o povo não quer mais ouvir, eu já vim aqui 30 vezes. Mas cara, o que eu tenho para dizer para você hoje de novo é, você precisa se relacionar mais com o Espírito Santo. Você não pode ser uma porca lavada, cara, porque é isso que a religião vai fazer com você. Você vai ficar bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, com lacinho, e todo mundo vai passar e vai dizer, cara, aquele é um cristão bom, aquele é um cristão legal, mas cara, não é isso que o Espírito Santo tem para você, sabe? Não é aparência. Ele quer te gerar uma nova criatura, e novas criaturas, elas nem sempre agradam a religião, na verdade elas não agradam, mas elas agradam a Jesus Cristo, e Ele é apaixonado por ela. Oh, Espírito Santo. E aí eu começo a meditar nesse versículo que a gente leu em Jó. Cara, Jó é fantástico. Meu Deus do céu, Jó é fantástico. Porque Jó ele entendeu isso aí, cara. Ele entendeu que o aspecto não é a religião, não é a aparência, é o relacionamento. Como é que ele entendeu isso? Quando ele estava lá servindo a Deus, tudo bem, tudo arrumadinho, tudo uma tranquilidade. Aí Deus vem só para tirar tudo, todo mundo conhece. Aí Deus vem só para tirar tudo, e o que ele faz? O que Jó faz? Eu sei em quem eu tenho crido.
e que por fim se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará ao meu favor. Você vê que o aspecto dele não é, não, Deus vai restituir porque Deus é bom. Ele está falando, cara, eu conheço Deus, é isso que me mantém firme. Eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele é. Não me importa que tudo foi embora, eu sei quem Ele é, cara, e essa certeza ela ultrapassa tudo. Quando a gente tem uma ciência de quem Deus é, todas as coisas elas perdem o sentido ao nosso redor. E a gente chega nesse versículo em que ele diz, cara, ainda que Ele me mate, eu vou confiar nele, e eu vou continuar apaixonado por Ele. Eu quero mais é que Ele me mate, porque eu vou estar do lado dele. Você vê que nível de loucura é isso? Ainda que Ele me mate, cara. Eu estava conversando sobre cura com um amigo meu, esses dias atrás, sobre curar pessoas, sobre Deus curar pessoas. Eu falei, cara, eu creio de verdade que Deus cura pessoas, e Ele cura com maior paixão no coração, Ele cura com maior amor, Ele cura com a maior boa vontade, Ele quer curar pessoas. A gente não precisa convencer Ele a curar, porque na verdade Ele é o mais interessado em que aquela pessoa seja livre da doença. Isso é fantástico. Agora, quando o coração do cristão ele se apega inteiramente em buscar essa cura em Deus, isso revela duas coisas. A primeira é que esse cara está muito apegado a essa vida. E é por isso que ele quer ser curado, para ele continuar vivendo. Porque se ele está doente, é provável que ele morra. Ou que ele continue sofrendo até o dia de morrer, enfim. Mas então esse cara está muito apegado a essa vida. E a segunda coisa é que Jesus, em nenhum momento, ele nos promete cura. Já parou para pensar nisso? Ele não promete cura, mas Ele promete vida eterna. Ah, Jesus. E eu prefiro me apegar na promessa do que no bônus. Porque cura, parece pra mim que, cara, Deus vai falar, eu vou curar, eu vou glorificar meu nome vai ser glorificado, eu vou usar você, vai ser poderoso, eu vou tirar a sua dor, você vai me amar mais porque eu estou cuidando de você. Mas, cara, pensa bem, se o seu coração ainda está focado na questão da cura, então você não entendeu nada, porque a cura ainda é externa, mas a vida eterna, ela é interna, é relacionamento, é estar apaixonado por Ele. A cura ainda é passageira, mas a vida eterna, ela é eterna. Uau, uau. Espírito Santo. Espírito Santo. Aí já fala, cara, ainda que Ele me mate, eu vou estar muito feliz porque eu vou estar com Ele. Você pensa que, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, cara, a maior alegria de um cristão em chegar no céu, não é porque lá não vai ter mais dor, morte, choro, clamor, e as primeiras coisas são passadas, não é porque lá vai ter ruas de ouro, muro de cristal, cara, isso não vai valer nada, não é porque a gente vai ganhar coroa, cara, a única alegria do cristão em estar no céu é porque Jesus está lá, e Ele passou a vida inteira dele na terra, apaixonado por esse cara, Ele estava amando Ele com todo o coração, então quando Ele chega lá, a alegria dele é que Ele vai viver com Ele eternamente, todos os dias. É o anseio da noiva, a noiva apaixonada, a noiva suspirando de amor. A noiva que diz, cara, eu preciso estar com você, eu te amo. Para chegar no dia do casamento e falar, cara, agora é para a vida toda. Isso não é um peso, tipo, cara, é para a vida toda, meu Deus do céu. Mas tipo, o meu é para a eternidade toda, eu estou muito feliz com isso. Não existe mais nada que eu queria, só queria passar a eternidade toda com você. A eternidade toda. Aí já fala, quando eu li isso, foi uma bica no meu coração, cara. Ainda que Ele me mate. Porque isso aqui tudo perde a graça. Quando eu entendo quanto Ele me ama. Cara, você precisa entender mais quanto Deus te ama. Porque aí você vai começar a amar Ele. O amor verdadeiro é esse, a Bíblia diz, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então a retribuição ela começa assim, a gente entende o quanto é amado, e aí é impossível a gente não amar de volta. Quando a gente ama de volta, é a melhor coisa que pode acontecer. A gente entende o quanto é amado. Em alguns momentos eu me aproximava de Deus em oração, e eu falava, Espírito Santo, eu me sinto muito ainda no versículo de Romanos 7. Romanos 7 fala, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço constantemente. Eu falava, Espírito Santo, o mundo ainda parece bonito para mim, eu ainda tenho um desejo pelas coisas que são pecaminosas, meu coração ainda está corrompido. Sabe o que o Espírito Santo me falava? Ele falava, cara, eu vou te ensinar a me amar mais. Ele falava, cara, eu vou me declarar para você essa semana, fica vendo.
Eu falo, fica vendo as minhas declarações de amor essa semana, só fica atento, porque eu vou me declarar em amor para você. E quando meu amor te constranger, a ponto de você não conseguir mais me dizer palavras, cara, essas coisas vão perder o brilho, fica vendo, a lama vai perder a beleza, você não vai mais querer saber daquilo, você vai me amar de volta. E quando eu escuto agora alguém me dizendo, cara, tem muita coisa que eu preciso mudar e eu não consigo, eu falo, cara, tenta amar Deus um pouquinho mais. Se esforça para amar Deus um pouquinho mais, porque quando você amar mais Deus, já era. Isso vai perder o sabor, vai sumir. E a gente só ama Deus quando a gente entende o quanto é amado. Como o amor dele é constrangedor, queridos. É constrangedor demais. Eu acho que eu já contei isso aqui também, tipo, as primeiras vezes que eu me aproximava de Deus em oração, logo que eu falei, cara, eu preciso me relacionar com Ele. Eu falei, não posso mais ser aparente, preciso me relacionar com Ele. Então eu fui orar. Como é que a gente se relaciona com Deus? A gente ora e lê a Bíblia, então eu fui orar. E aí eu entrava no período de oração e eu falava, cara, esse tempo do meu dia, todos os dias eu vou destinar a orar, a ficar com o Espírito Santo. E quando eu entrava lá, eu já entrava pensando, né? Olha a mente do religioso. Eu já entrava pensando, cara, quando eu entrar e eu começar a separar esse tempo para Deus, meu negócio vai fluir. Vai ser muito poder, vai ser muita gente curada, vai ser muito, cara, vai ser um mover muito doido. Porque até hoje eu não tinha oração e Deus ainda me usava ali, né? Tipo, rolava umas paradas, então agora, velho, vai ser muito poder. Vai ser muita cura, muito milagre, muita revelação. Mas quando eu me aproximava de Deus em oração, eu começava a falar, Espírito Santo, vem aqui. Quando ele vinha, ele falava para mim, Murilo, você precisa se arrepender. E era isso que ele me falava. Ele me falava isso vez após outra. Quando eu voltava no outro dia, eu falava, tá, agora beleza, já me arrependi, agora vai fluir mais. Ele falava, você precisa se arrepender disso aqui agora. E todo dia ele tinha uma coisa nova, era impressionante. O meu pecado, ele parece que nunca acabava. E até hoje ele tem liberdade, só que hoje ele não precisa mais esperar o momento em que eu entre num lugar secreto para ele me dizendo que eu preciso me arrepender. Eu estou no meio da rua, eu estou passeando, eu estou fazendo as coisas, ele fala, cara, olha isso que você está fazendo, se arrepende disso aí. Eu falo, me perdoa, Espírito Santo. Queridos. É muito gostoso ter esse relacionamento com ele, porque o milagre ele é externo, mas o arrependimento é relacionamento, é estar preocupado com o coração dele. Porque a experiência espiritual fantástica que a gente vai sair contando para todo mundo, para os nossos filhos, para os nossos netos, que vai dar livros e mais livros. Essa experiência espiritual fantástica de 3 dias chorando no quarto, como foi com o Finney. Essa experiência espiritual fantástica, ela pode acontecer. Só que a experiência espiritual fantástica, ela demonstra no nosso coração uma preguiça de se relacionar com o Espírito Santo. É como se a gente não gostasse muito dele, a gente só quer que as coisas sejam resolvidas. Então como a gente não gosta muito dele, a gente não quer ter que ficar se relacionando com ele todo dia. Então o que a gente faz, a gente pede uma experiência só. Porque aí vem de uma vez, passa o tempo que tem que passar e agora já era, vai viver o resto. A gente está sempre buscando isso. Só que eu acho mais fantástico quando a gente chega em Mateus 10. Eu vou ser muito breve hoje, mas eu já estou chegando no final. Porque Mateus 10 é só a lista dos discípulos. Você pensa que coisa engraçada. Só a lista dos discípulos, e quando eu estava lendo e eu comecei a meditar, eu percebi que existem uma divisão entre esses discípulos. Os 12 discípulos, eles são divididos em 3 grupos de 4 caras. Olha como isso é fantástico. Os 4 primeiros listados em todas as listas, na lista dos evangelhos sinópticos, sei lá, Mateus, Marcos e Lucas. João não faz a lista dos discípulos, a gente vê isso de novo em Atos. Os 4 primeiros, os 4 segundos e os 4 terceiros são os mesmos, porque é uma divisão. E se você ler atentamente, você vai perceber que ele faz uma distinção. Ele tipo coloca um E no último cara, ele fala assim, tal pessoa, E tal pessoa, e aí vem mais outra pessoa, começando a nova lista. E os 4 primeiros, eles são os caras da maior intimidade com Jesus. Pedro é sempre o primeiro a ser citado, aí vem Tiago, João e André. Eu fiz uma ministração sobre André aqui na festividade de um ano, cara, André era um cara fantástico. Eu me apaixonei por André aquele dia. Os gregos chegaram e falaram, cara, eu quero conhecer Jesus. Eu falei, vai lá, cara, fica à vontade. Porque na casa dele eu já tive, eu conheci a intimidade dele, fica à vontade, eu sei que ele vai receber vocês. Isso é muito louco. Mas aí a gente vê essa primeira divisão. A segunda divisão, ela é a divisão dos menos judaizantes.
E aí nessa segunda divisão, cadê? Mateus 10. Vamos ler, porque a memória não está assim. Simão, Pedro, André, Tiago, João. Segunda lista. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Esses são os menos judaizantes. São os caras que entendem com mais facilidade o relacionamento de Deus com os gentios. E é por isso que Filipe é o cara que prega para os samaritanos, que prega para o etíope, é o primeiro a ser citado na lista. E aí a gente vai para a terceira lista que vai citando, olha, Mateus publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes. Esses são os mais judaizantes, é por isso que Simão, o Zelote, está no meio. Zelote era um grupo de pessoas que era muito apegada aos costumes judaicos, eram capazes de pegar em armas para defender o que eles acreditavam. Era uma coisa muito ferrenha. Isso é muito louco. Os caras eram bravos. Mas aí a gente olha para quem está fazendo essa lista. Quem está fazendo essa lista é Mateus. Mateus está fazendo a lista e Mateus coloca o nome dele na lista. Aí Mateus especifica, tem 2 Simãos, então tem que explicar, Simão, Pedro, e Simão, o Zelote. Aí tem 2 Tiagos, aí Mateus tem que especificar, ele, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu. Mas Mateus tem um só, mas ele especifica mesmo assim. Mateus, vírgula, o publicano. Ah, querido, isso é lindo demais. Ele está fazendo a lista dele. Ele está se colocando no meio dos discípulos. Ele está falando, cara, Jesus me chamou. E quando ele cita o nome dele, ele coloca Mateus, vírgula, o publicano. E é fantástico porque em todas as outras listas, ele aparece sempre na frente de Tomé. Mas na lista dele, ele é o último. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, os publicanos, como o Zé já compartilhou com a gente hoje, muito perfeitamente, era a galera mais odiada entre os judeus. Os fariseus odiavam os publicanos. Porque eles cobravam impostos do seu próprio povo para Roma. Ele está dizendo, cara, eu era publicano quando ele me encontrou. E por ser publicano, a religião disse para mim, você não serve. Mas quando ele me viu, ele disse, vem e segue-me. E deixando tudo, eu segui ele. Ele está dizendo, ele não era mais publicano, querido, era a lista dos discípulos. Mas ele ainda está fazendo a lista e ele coloca o publicano. Porque ele está dizendo, eu preciso mostrar para o mundo inteiro que um publicano foi amado pelo Rei dos Reis. Que mesmo sendo publicano, eu fui amado pelo Senhor dos Senhores. Que mesmo sendo publicano, ele falou, cara, eu tenho que escrever esse evangelho. E eu tenho que deixar claro que eu era um publicano quando ele me chamou. O publicano, ele não era mais, cara, ele já era um discípulo. E Jesus vai dando um monte de autoridade, cara, vai lá, expulsa demônio, cura os enfermos, entra nas cidades, arregaça tudo, cara. E ele fala, cara, eu era só um publicano quando ele me encontrou. O que eu acho fantástico é que a causa de Jesus é sempre o relacionamento. Mas as transformações que Jesus gera, elas mudam coisas que ninguém mais poderia mudar. Quando nós lemos o segundo cara que escreveu o evangelho, dos discípulos de Jesus, foram só 2, Mateus e João. Os outros foram discípulos de Paulo. Quando João escreve, você percebe que nem o nome dele faz mais sentido. Por que a gente sabe que João era o discípulo do amor? Porque João disse. Ninguém mais disse isso. Só ele que avisou pra gente, olha, o discípulo a quem Jesus amava era eu, hein? Era eu. Nenhum dos outros evangelhos diz, o discípulo mestre que Jesus amava. Só ele. Por quê? Porque ele sabia que ele era amado de verdade. Agora, o mais fantástico é que ele não fala o discípulo a quem Jesus mais amava. Ele sempre coloca o discípulo a quem Jesus amava. E eu sei que Jesus amava todos os discípulos, inclusive a Judas, que o traiu. Eu sei que Jesus amava todos os discípulos. Mas na mente de João, ele falou, cara, não existe nenhum outro aspecto da minha personalidade, nem mesmo o meu nome, nem mesmo o número do meu RG, que me defina mais perfeitamente do que a frase que diz o cara que Jesus amava muito. Será que a gente pode ter essa identidade? É possível que eu saia por aí escrevendo, o cara que Jesus amava muito, em vez de colocar meu nome. Mas não vai ser a mesma coisa, porque a nossa visão, a nossa geração está acostumada a ver o que é externo. Então eu quero mostrar que eu sou o cara que sabe que Jesus ama ele muito. Mas João não tinha nenhuma referência. Ele é o primeiro a escrever isso, ele escreve isso com muita paixão. Ele não está nem aí se ele vai ser confundido com algum dos outros. Ele fala, cara, a única coisa que me define hoje é o cara que Jesus ama muito. Se eu não for isso, eu não sou mais nada, ele me ama demais. E é muito mais louco porque a Bíblia fala que ele reclinava a cabeça no seu peito. Por que só ele reclinava a cabeça no peito?
Porque a consciência dele de amor, de amado por Deus era maior. Cara, quanto mais você souber que Deus te ama, mais você vai estar perto dele. Mais você vai estar jogado nos braços dele, mais você vai estar jogado no colo dele. Mais tempo você vai querer estar passando com ele. Quanto mais você souber que Deus te ama, mais você vai estar querendo grudado nele, porque você não merece. Você era um publicano, cara, você era um publicano, mas ele te amou e ele te chamou. É Pedro, mais uma vez, na beira da praia, dizendo: se afasta, porque você é muito santo, eu sou muito pecador. E é Jesus, mais uma vez, dizendo pra gente: vem que eu vou te fazer pescador de homens. Eu não estou nem aí com o que você parece ser. Eu estou olhando, eu estou vendo que você é muito pecador. Eu estou olhando, eu estou vendo que você é só um pescador. Eu estou olhando, eu estou vendo que você é analfabeto. Mas vem comigo, Pedro, porque no caminho a gente resolve. É comigo que você vai resolver isso aí. Ah, queridos, todos os discípulos de Jesus, eles passaram por transformações intensas e profundas. E todas as transformações intensas e profundas dos discípulos de Jesus se deram porque eles souberam quanto eram amados por Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as suas cartas, ele diz: cara, Jesus Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o pior, o principal. Eu sou o pior de todos os pecadores. Eu matei um monte dos meus irmãos, mas ele morreu por mim. E nada me separará do amor dele. E você pode tentar me arrancar do jeito que você quiser, nada vai me separar do amor dele. Nem a morte, nem a vida. Olha a convicção desse cara, meu Deus. Espírito Santo, pelo amor de Deus, derrama essa convicção sobre mim. Derrama essa convicção sobre essa igreja, Espírito Santo, por favor, por favor. Derrama essa convicção sobre a igreja brasileira, Pai, por favor. Não era uma convicção externa, era real, era dentro dele, estava tatuado. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o dinheiro, nem o presente, nem o porvir, nem a necessidade, nada me separará do amor dele. Nada me arranca desse lugar onde eu sou muito amado. Oh, meu Deus, meu Deus. Eu olho para um versículo de Mateus, dizendo: Mateus o publicano, e eu tenho a plena certeza de que você poderia oferecer qualquer coisa para ele, ele não largava de andar com Jesus. Não largava, porque ele sabia o quanto ele era amado, pelo amor de Deus. A gente é muito carente dessa consciência, queridos. Porque o aspecto de toda a lei dos profetas se resume a isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu Deus, amar a Deus é o resumo de tudo e a gente não consegue. Nosso amor é débil, é fraco, a gente tem dificuldade para estar com Ele. Mas a gente só tem dificuldade para estar com Ele porque a gente não sabe o quanto é amado. No dia que essa revelação invadir a sua mente, querido, nada vai te arrancar de perto dele. Nada mais vai te tirar do teu tempo de oração. Nada mais. Nada vai ser capaz de fazer isso. É muito sério, cara. Vai acontecer situações muito fortes para tentar fazer isso. Mas, cara, você vai falar: meu, daqui ninguém me tira. Eu vou ficar abraçado com ele, sim. E se reclamar, eu vou ficar beijando ele também. Eu vou ficar aqui abraçado com ele 1 hora, sem dizer uma palavra, só com a lágrima nos olhos, porque eu sei que ele me ama. E se reclamar, eu vou ficar 2 horas. E se reclamar, eu passo o dia todo, porque eu sei o quanto ele me ama. Meu Deus, meu Deus. Isso é fantástico. Nós precisamos ser incendiados por essa consciência do amor de Deus. Quer dizer, é só isso que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos disso. Nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos disso. Nós não precisamos ensaiar mais vezes o louvor, nós precisamos amar mais a Deus. Porque um louvor muito bem ensaiado, sem amor por Deus, é teatro. Mas quando tem amor por Deus, o louvor não está ensaiado, é adoração genuína. Nós não precisamos mais ler um monte de livros, nós precisamos amar a Deus. Porque muito conhecimento sem amor a Deus é só doutrina, é só religiosidade. Mas pouco conhecimento com muita paixão por Deus é o centro de toda a ciência e de toda a sabedoria. O centro de toda a ciência e de toda a sabedoria. Amar a Ele sobre todas as coisas. Nós só precisamos amar Ele, nós não precisamos de mais nada. De mais nada.
Sabe por quê? Porque são corações apaixonados que geram corações apaixonados. Só corações apaixonados conseguirão tocar o bairro do Jardim Guarani. Só corações apaixonados por Deus conseguirão salvar as vidas desse bairro. Isso é muito tenso, cara. Uau. Uau. Eu estava conversando com o Jonathan esses dias e ele falou, cara, você percebe como as coisas estão meio desordenadas? O Jonathan pregou sobre adoração aqui outro dia, o Luiz falou para mim que foi uma benção. Eu acredito. Jonathan falou para mim, cara, você percebe como as coisas estão desordenadas? Porque a gente deveria sair da presença de Deus por necessidade. O nosso final de oração não deveria ser, obrigado, pai, esse tempo foi legal, agora eu vou ali assistir TV. Nosso final de oração, ele deveria ser, eu preciso muito sair, me perdoa, mas eu já volto. Nosso final de oração deveria dizer, cara, eu vou estar muito ansioso para voltar aqui amanhã, mas agora eu preciso ir. Mas é o contrário que acontece, a gente vai orar por necessidade, em vez de sair da presença dele por necessidade. Sabe por que isso acontece? Cara, não é um peso de religiosidade, eu não quero colocar um peso sobre você. Eu não estou dizendo que você tem que aumentar suas horas de oração desordenadamente. Eu não estou dizendo que você tem que ser igual um louco que fica lendo a Bíblia. Cara, eu estou dizendo que você tem que amar Deus. Porque se você dedicar 5 horas do seu dia para orar, e você não amar a Deus, isso ainda é religiosidade. Olha que louco isso. Você pode orar todo dia, 10 horas por dia, se você não ama a Deus, isso é religiosidade. Você precisa amar Ele, esse é o centro de tudo. É só isso. Cara, tem muita gente que ora muito, é sério. Tem muita gente que jejua muito, é muito sério. Tem muita gente que vive no monte, isso é muito sério. Mas que não ama Deus. Tem muita gente que ora muito, mas ora muito para ter a bênção de Deus, para ter o milagre de Deus, para ter a unção de Deus. Para pregar mais, para cantar melhor. Mas não ama Ele. Cara, que fracasso é um cristianismo que não ama Jesus. E você quer saber como esse é o ponto principal? Olha para Jesus Cristo se encontrando com Pedro no final. É o final, acabou, Jesus já morreu, já ressuscitou, está lá na praia. Não tem mais discipulado, acabou. É a última cena, é o último ato, está acabando. Jesus está com Pedro na praia, o que Jesus pergunta? Pedro, você vai continuar realizando milagre? Pedro, você anotou todas as questões de aconselhamento? Pedro, você estudou direitinho as coisas que eu disse para você estudar? Não. Jesus olha para ele e fala, Pedro, você me ama? É só isso que eu preciso saber, Pedro. Se você me ama. Foram 3 anos com Jesus. Pedro estava livre de pecado, querido? Não, tinha um monte de coisa em Pedro que precisava ser tratada ainda. E mais para frente é tratada. Paulo diz, eu repreendi a Pedro. Mas no última cena, a última coisa que Jesus tem para falar com Pedro, ele pergunta, cara, você me ama? Porque se você me amar, cara, você pode apacentar minhas ovelhas. Porque se você me amar, cara, fica tranquilo que o resto a gente continua resolvendo no caminho. Porque se você me amar, cara, não se importa com a aparência, eu vou cuidar disso também. Porque se você me amar, é só isso. Você me ama, Pedro. E aí Pedro fala, eu te amo, Senhor, mais do que todos eles. Não. Não é da boca para fora. Não pode ser um louvor. Cara, o Luiz foi fantástico. O que foi isso? Você é minha melhor amiga, mas é só uma boneca. Você percebe como a gente faz isso com Deus? Como eu te amo, Jesus. Você me ama? Amo mais que todo mundo. Soberbo de Pedro, cara. Te amo mais que todos esses. Na cara de todo mundo. Mais que esses aí, cara. Te amo mais. Jesus fala, você não está entendendo, cara. Você me ama de verdade. Pedro fala, lógico que eu amo. Estou dizendo que eu amo. Cara, imagina Jesus olhando no olho dele e falando, não, cara, não. Não seja como os fariseus, eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Não faz igual eles. Ele olha e diz, cara, você me ama. Aí Pedro fecha a cara, começa a chorar. E ele já não diz que ama, ele diz, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes, Tu sabes. Tu sabes que eu queria Te amar mais, mas eu não consigo. Tu sabes que eu queria orar mais, mas eu não consigo. Tu sabes de todas as coisas. Aí Jesus olha para ele e fala, cara, eu sei que você me ama pra caramba. Pode cuidar das minhas ovelhas, pode ficar tranquilo, o Espírito Santo vai vir, pode esperar. Pode esperar que o Espírito Santo vai vir, eu vou estar pertinho, eu vou estar dentro de você, vai ser muito louco.
É o último momento do discipulado. Que isso, cara? Jesus, ele vem quebrando tudo que a gente aprendeu a vida inteira que era certo. A gente aprendeu a vida inteira que para ser muito santo a gente tinha que usar as palavras certas na hora da oração, Leandro. A gente tinha que usar as palavras certas. A gente tinha o método certo para orar. A gente chegava e primeiro adorava, depois a gente pedia, depois a gente agradecia, depois intercedia e depois saía. E a gente nunca aprendeu a ouvir Deus enquanto a gente conversa com Ele. Olha que louco isso. A gente está conversando com Ele, não está nem aí porque a gente está falando. A gente nem quer ouvir Ele, a gente sai. Cara, é muito sério isso, porque o Espírito Santo ele tem liberdade de fazer isso pra mim numa intimidade. Às vezes eu entro no quarto e eu ajoelho, eu começo a falar. E às vezes eu estou muito feliz, eu falo, cara, eu estou muito feliz. E eu começo a falar. O Espírito Santo vem e fala, cara, calma, eu preciso falar também, eu quero conversar com você. Eu falo, então fala. Meu Deus. Enquanto a nossa causa for a religião, a gente vai continuar se preocupando com a nossa reputação. A gente vai continuar se preocupando com o que os outros vão dizer. A gente vai continuar se preocupando com o que as pessoas vão pensar. A gente vai continuar se preocupando. Mas quando a causa for o relacionamento, a gente vai estar aberto a ver as declarações de amor de Deus em todos os lugares. E cara, você precisa saber de uma coisa, Deus se declara o tempo todo. Ele é muito romântico. Ele é muito apaixonado, ele se declara o tempo todo. É sério, você vê os videozinhos de internet do cara que manda flores, dos caras que preparam a cena para poder pedir em casamento, cara. O Espírito Santo ele é muito mais romântico. Ele surpreende de uma forma muito mais especial. E quando ele começar a se declarar para você, você vai ver que todas as outras coisas vão perder o sabor. Quando ele começar a se declarar para você, cara, não vai ter mais nada que vai te satisfazer. Quando ele começar a se declarar para você, você vai dizer, ainda que ele me mate, eu vou continuar amando ele. Meu Deus. Quando ele começar a se declarar para você, você começar a perceber a declaração do amor dele, o pecado vai perder o sabor. O arrependimento vai ser natural. Quando você começar a ouvir o quanto ele te ama, você vai olhar para situações ruins, você vai dizer, cara, você me ama mesmo assim. Meu Deus. Meu Deus. Querido, fica à vontade. Eu já falei isso pra você um monte de vezes. Não espera por mim não. Ele é seu pai, ele é seu noivo. Fala com ele. Espera por mim não. Meu Deus, cara. Que presença maravilhosa. Que gostoso te ter aqui, Espírito Santo. Que gostoso te ter aqui. Vem, Senhor, envolve-nos mais. Nós precisamos de você e de mais nada. Vem, Espírito Santo, vem, envolve-nos mais. Aumenta a nossa sensibilidade do teu amor. Vem, envolve-nos mais. Isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo. Aí Jesus vai ensinar a gente a guardar os mandamentos dele. Como é que ele ensina? É a última pregação. João 14. É a última pregação. Ele fala, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. A vida inteira eles tinham ouvido, cara, para guardar os mandamentos você sacrifica o animal, para guardar os mandamentos você não anda na companhia dessas pessoas, para guardar os mandamentos você não toca nesse animal porque é imundo, para guardar os mandamentos você raspa a cabeça, para guardar os mandamentos você faz um monte de coisa. Jesus fala, cara, se você me amar, você vai estar fazendo tudo. Aquele que me ama é o que cumpre os meus mandamentos. É tudo sobre ele, sobre o quanto ele nos ama e quanto nós amamos a ele, querido. Eu não tenho mais o que pregar. É isso aí. Mas eu não quero sair daqui hoje sendo muito teórico e pouco prático. Eu quero que isso se aplique à sua vida. Eu quero que você passe a amar mais Jesus. Eu quero de verdade que você passe a amar mais Jesus. Eu não quero que você saia daqui hoje com um penso dizendo, cara, eu preciso amar mais Deus, mas como é que eu faço isso? Uau.
Então, cara, o primeiro aspecto que eu aprendi, e eu ainda preciso procurar os versículos que vão ensinar isso aqui, porque isso aqui eu aprendi, foi eu e ele, é que é pra gente começar a amar mais a Deus, a gente precisa conhecê-lo mais, e a gente só conhece Ele através da oração e da leitura da palavra. É sério, lê a Bíblia. A Bíblia é um livro de declaração de amor. Uma vez eu vi uma ilustração sobre a Bíblia que eu achei fantástico. Uma mulher, eles contavam a história, tipo, uma mulher que o marido dela foi pra guerra, e ele passou muito tempo na guerra, e essa mulher ficou sozinha, e ela amava ele demais, e ela ficava ansiando o tempo todo pela volta dele, todos os dias ela saía na janela e olhava para ver se a guerra tinha acabado, para ver se ele vinha, e ela ouvia o rádio atentamente para saber o que estava acontecendo, a lista dos nomes dos mortos, e ela abria o jornal todos os dias, ela acompanhava o tempo todo, e aí essa mulher, que está tão saudosa, que sente tanta saudade desse marido, ela recebe uma carta dele. Essa mulher, ela pega essa carta, cara, e é tudo que ela tem. Ela esquece de comer, ela esquece de fazer os afazeres que ela deve fazer. Ela pega a carta, ela começa a ler, reler, chorar, e ela deixa ali no canto um pouco, e ela começa a pensar, e ela volta, pega a carta, e ela lê de novo, e ela lê 50 vezes a carta, e ela começa a escrever uma carta em declaração de volta, e aí o marido pede para ela fazer algumas coisas, existem alguns mandamentos na carta, ela fala, cara, eu preciso muito fazer isso, e ela começa a fazer, e o que é que motiva essa mulher? Ela está tão apaixonada por essa carta, é o quanto ela ama o marido dela. Quanto mais a gente amar a Deus, mais a gente vai amar a palavra dele. E funciona ao contrário também. Quanto mais a gente ama a palavra, mais a gente ama o Deus da palavra. Quanto mais a gente conhece Ele, mais a gente se apaixona por Ele. Cara, tem algumas vezes que eu estou lendo a Bíblia e eu falo, meu Deus do céu, é mentira que isso aqui está escrito. Ele me ama mesmo. Esses dias eu estava no quarto, eu estava lendo a Bíblia Jerusalém, ela tem uma versão bem diferente, eu estava lendo Provérbios capítulo 8, e Provérbios capítulo 8 era uma tipificação de Jesus Cristo, e fala sobre a sabedoria, e todas as vezes que se fala de sabedoria, em Provérbios 8 está falando de uma forma típica de Jesus Cristo, e aí chega nos últimos versículos e Jesus começa a falar a sabedoria, ela fala em primeira pessoa, ela diz assim, eu estava com ele nos dias da criação, e eu era o seu encanto todo dia, e brincava na sua presença. Eu li isso, os meus olhos se encheram de lágrimas, e o Espírito Santo veio no quarto, ele falou para mim, Murilo, você é o meu encanto todo dia, e você tem liberdade de brincar na minha presença, e eu comecei a chorar muito, e eu olhei para ele, eu falei, você também é o meu encanto todo dia, e eu não tenho mais nada além de ti, eu só quero você, meu encanto todo dia. Eu sentei lá, eu falei, vem aqui que eu vou cantar pra você. Minha mãe reclama quando eu canto, ele não reclama não. Isso é lindo, querido. Isso é lindo. É muito sério isso. Eu não queria vir aqui compartilhar informações com vocês. Eu precisava compartilhar o meu coração. O meu coração queima com isso. Queima com a certeza de que eu era um publicano antes de ele me conhecer. Eu precisava vir aqui compartilhar o meu coração, e meu coração queima com isso. Queima com a certeza de que eu preciso aprender a amar Deus. Então, cara, relacione-se com o Espírito Santo, ele vai te ensinar a amar a Ele. É muito pessoal, é muito particular, mas, cara, se você tiver uma vida de oração e você amar essa palavra, você vai perceber como as coisas vão começar a ser transformadas. Você vai perceber que a sua causa não vai ser mais o que você parece ser, mas o que você é de fato. Você vai ver que Jesus, ele não está nem aí para as máscaras que você usa na frente das pessoas. Quando você chega para Ele, não tem mais máscara. Sabe? Teve algumas vezes que eu entrava na presença do Senhor e eu falava, Deus, eu preciso dessa resposta. Eu ficava lá cheio de pose, sentado esperando a resposta. Eu passava horas ali sentado esperando a resposta. E aí no final, quando eu levantava, a presença de Deus vinha no quarto, Ele falava, cara, você já sabe a minha opinião sobre isso, por que é que você passou tanto tempo esperando a minha resposta? Você já sabe. Eu falava, cara, porque é difícil acreditar nisso, sabe? É difícil obedecer. Ele falava, mas é essa aí minha opinião. Eu falava, tá bom. Então tá bom. Ouvir e obedecer gera em nós um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Eu ouvi uma história essa semana, é sério, eu tô parando mesmo. Eu ouvi uma história essa semana de uma menina muito apaixonada. Foi uma pregação do Rodolfo Abrantes naquela conferência Jesus Scope.
Nossa, eu estou muito suado. Que ele contava a história de uma menina que era radicalmente obediente ao Espírito Santo. Ele falou que essa menina estava dirigindo um carro e o Espírito Santo falou para ela: entra no posto de gasolina. E ela entrou. Ela podia ter falado: cara, mas o meu carro está cheio, o tanque do carro está cheio, tipo, eu não preciso comprar nada, eu estou meio atrasada, mas ela não estava nem aí, ela entrou no posto. Aí quando ela entra no posto, o Espírito Santo falou para ela: desce do carro e entra na loja de conveniência. Ela desce, fecha a porta, entra na loja de conveniência. Quando ela entra, não tem ninguém na loja, tipo, não tem nem a balconista, nem ninguém comprando nada, ela fica ali, aí o Espírito Santo fala para ela: vai na terceira fileira e planta a bananeira. E ela vai lá na terceira fileira, radicalmente obediente, cara. Eu poderia obedecer até o ponto da loja, mas sei lá, quando ele faz de plantar a bananeira, eu falo: cara, isso é coisa da minha cabeça, eu devo estar muito louco. Eu já estou passando dos níveis. Mas aí ela vai lá na terceira fileira e ela começa a plantar a bananeira. E aí o Rodolfo fala: eu não sei se ela sabia plantar bananeira, se ela não sabia, eu sei que ela obedeceu. Aí, meu Deus, essa irmã Carla é muito usada por Deus, Jesus amado. Ela trouxe a água, agora trouxe o paninho aqui para me secar. Deus abençoe sua vida, viu? Que nunca falte paninho na sua casa. E aí ela vai lá na terceira fileira, planta a bananeira. E aí ela disse que do nada ela ouviu um grito, umas garrafas quebrando no chão. Ela olha assim, aí tem uma menina que caiu no chão assustada, deixou as garrafas cair. Que ela estava vindo, a balconista vindo do fundo da loja, carregando as garrafas. Quando viu aquela cena, ficou assustada, deixou as garrafas cair e quebrou no chão. Só que aí depois que ela deixou as garrafas cair, quebrou no chão e deu um grito, ela ajoelhou no chão. E ela começou a chorar muito. Chorar muito, chorar muito, ela chorava muito. E ela dizia, e aí quando a menina chegou perto, falou assim: cara, o que está acontecendo? Ela falou assim: ele me ama, ele me ama, ele me ama. E ela falou assim: calma, calma, me explica o que está acontecendo. E aí quando a menina conseguiu se acalmar, ela falou assim: olha, eu estava lá no fundo da loja agora, arrumando as coisas, eu estava pensando: Deus, eu acho que você não me ama. Eu falei para ele. Eu falei: eu estou pensando em tirar minha vida ainda hoje, eu acho que eu vou fazer isso. Mas Deus, se você me ama, eu quero ver uma pessoa plantando bananeira no meio dessa loja. Cara, eu preciso ser mais obediente ao Espírito Santo. Eu tenho que parar de questionar. Porque quando eu tenho a certeza do quanto Ele me ama, eu sei o que Ele está fazendo, eu confio nele plenamente. Cara, eu preciso chegar no nível de confiar muito na voz dEle. Meu Deus. A gente é tão negligente. Parece que, cara, eu tenho muitos pra mim na minha mente. Se Jesus viesse pra mim igual veio pra Abraão e falasse: cara, mata o seu filho, a primeira coisa que eu ia pensar é falar: cara, isso não é comigo não. É coisa da minha mente, eu tô muito louco, é o diabo que tá falando, eu não sei. Mas a Bíblia diz que os primeiros apóstolos, eles sabiam distinguir a voz do Espírito Santo, a voz de anjos e a voz deles mesmos. Isso é muito louco. Paulo fala assim: eu quis ir pregar na Ásia e o Espírito Santo não deixou. Eu quis de novo pregar na Ásia, o Espírito Santo não deixou. Como é que o Espírito Santo não deixou? Eu não sei, não está escrito, mas eu sei que ele não deixou. Sabe, eu preciso aprender a me relacionar mais com ele, porque quanto mais eu me relaciono, mais a obediência aumenta. E quanto mais a obediência aumenta, mais o amor aumenta. Sabe, a obediência está profundamente ligado ao amor, queridos. São duas coisas que não se desgrudam. Obediência e amor são coisas muito próximas. Porque quando alguém te dá uma ordem e você não gosta daquela pessoa, você faz de uma forma desleixada, se você tiver que fazer, senão você nem faz. Você não gosta, você não está nem aí, você chuta o pau, vai embora. Mas quando alguém te pede uma coisa, não é nem uma ordem, ele te faz um pedido, e você ama aquela pessoa, você faz 3 vezes mais. Ele fala: olha, anda 1 milha, você anda 3. Você fala: eu estou apaixonado. Fala: compra compra o frango da mistura hoje, pro almoço. Você vai lá, compra o frango, compra o chocolate, compra a rosa. Sabe? Queridos, eu quero orar com você, por gentileza, fique em pé. Jesus é muito lindo, cara. Eu espero que você não tenha se escandalizado com meus gritos, na minha berradeira. Mas meu coração está queimando muito para compartilhar isso com vocês. Hoje eu nem trouxe esboço, e eu pedi a Bíblia do Luiz Paulo emprestada. Isso está errado, irmão. Tem que preparar a mensagem. Faz isso, estuda, prepara a mensagem. Se for pregar, Guilherme,
Prepara a mensagem. Mas eu ministrei essa manhã lá na igreja Reino. E essas coisas que o Espírito Santo falou com o meu coração são exatamente essas coisas que o Espírito Santo falou no meu coração. E eu não posso compartilhar com vocês algo que não está queimando no meu coração, porque se eu faço isso eu volto para compartilhar a aparência e não o que é de fato. Então, eu repeti mais ou menos a mensagem, mas eu espero que o Espírito Santo ele tenha falado com você. Eu espero que você saia daqui hoje mais atento às declarações de amor de Deus e que você saia daqui hoje mais apaixonado por Ele, ou querendo ser mais apaixonado por Ele. Tem uma música da Montição que diz: eu quero te amar como eu nunca amei alguém. Isso para mim é muito lindo, porque ele fala assim: eu quero te amar como eu nunca amei alguém. Ele não diz eu te amo como eu nunca amei alguém. De fato eu te amo, mas eu queria te amar mais. E é sobre isso que eu quero orar com você agora. Eu quero que você feche seus olhos por gentileza. E mesmo que você seja muito apaixonado por Jesus, eu quero que nesse momento você peça para amá-lo mais. Eu quero que nesse momento você peça para o amor aumentar. É isso que eu vou pedir por você também. Mesmo que você já tenha experiências maravilhosas com Deus, eu peço para que você ore para que o primeiro amor não se esfrie. E se ele já se esfriou, que ele retorne. Você vê que a Bíblia não fala de primeiro poder, de primeiro relacionamento, ela fala de primeiro amor, cara. Ela não fala de primeiro entendimento, primeiro momento especial, ela fala de primeiro amor, porque o amor é o centro dessas coisas. E se o Espírito Santo tiver liberdade de te perguntar nesse momento se você o ama, por gentileza, seja sincero. Ele vai te levar a amá-lo mais, ele vai te levar a isso. Continua de olho fechado. Sabe de uma coisa que eu entendi hoje? A gente passa a vida inteira falando para Deus o que Pedro disse só no primeiro dia. A gente passa a vida inteira falando para Deus: Senhor, o Senhor é muito santo, eu sou muito pecador e eu não posso andar com você. E a vida inteira ele passa repetindo: olha, mas vem comigo que eu vou te fazer um pescador de homens. Pedro entendeu isso no primeiro dia e começou a andar com Jesus. A gente demora um tempinho a mais. Mas cara, hoje eu quero te levar a um nível de entender que arrependimento não é sentir dó de você. Arrependimento é você perceber que você magoou o coração de quem mais te ama e você decidir que não vai mais fazer isso. Arrependimento não é sentir pena de você: ah, tadinho de mim, sou muito coitado, muito pecador, não consigo vencer, não. Ah, hoje você vai parar de dizer ai de mim, querido, em nome de Jesus, e você vai dizer eu te amo muito, para ficar parado, mesmo mediante a todas as minhas fraquezas. É isso que você vai dizer para o Espírito Santo. Pai, tem liberdade entre nós, tem liberdade entre nós, por gentileza, Espírito Santo, tem liberdade entre nós. Existem corações realmente abertos a Ti hoje. Estes são os Teus filhos, os Teus filhos. Essa é a Tua igreja, a Tua noiva amada. Pai, eu não sou intermediário da Tua presença. Então eu peço que pelo amor do Seu Filho, vem e se declara pessoalmente a cada pessoa aqui, Espírito Santo. Faz audível a Tua declaração. Em nome de Jesus, agora, vem Espírito Santo. Abraça Ele, querido, abraça Ele. Espírito Santo, vem Espírito Santo. Eu peço que os corações abertos recebam uma nova porção de amor, recebam um batismo em amor, recebam o entendimento do amor de Deus por eles hoje. Que todos os Mateus, o publicano hoje saibam da sua identidade. Que todos os Joãos já não possam mais ser identificados como Joãos, mas como aquele que Jesus ama demais. Espírito Santo, sim, muda isso no nosso interior, não diante dos homens. Porque o que acontece externamente é só consequência do que a gente gera no particular, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque você é meu encanto todo dia. Muito obrigado, Espírito Santo, porque mesmo mediante o nosso amor fraco e débil, o seu amor ainda é constante e constrangedor. Muito obrigado porque o Senhor é o único que consegue amar coisas tão sem valor e dar valor a cada uma delas mediante o seu amor. Muito obrigado porque o Senhor nos encontrou essa noite mais uma vez, e mais uma vez você se declarou para a gente. Muito obrigado mesmo, Espírito Santo. Nós só precisamos de você.
Nós não precisamos, Senhor, de mais material gospel. Nós não precisamos, Espírito Santo. Nós não precisamos, Espírito Santo. Nós precisamos de você. Nós só queremos você. Se você vier, nós não teremos necessidade de mais nada. Nós só precisamos de você. Se você vier, não teremos necessidade de mais nada. Nós só precisamos de você. Só você é importante hoje. Só você. Só você. Só você. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Pai. Nós chamamos, Pai. Existe uma atmosfera de amor sobre nós, queridos, pelo amor de Deus, se entrega a isso. Se entrega a esse amor, pelo amor de Deus. Uma vez na vida, para de se preocupar com as outras coisas, se entrega a esse amor. Espírito Santo. Uau. Pai, nós não queremos só manifestar em público, nós queremos você no lugar secreto. Então eu peço que sobre todas as pessoas que estão aqui essa noite, a intensidade do lugar secreto aumente, a paixão por ti nos lares aumente, a saudade da tua presença aumente. Sim, Senhor, os cultos serão muito pequenos para a paixão, os cultos não serão suficientes para a paixão. Derrama tanto amor por essa igreja, que as adorações serão a parte mais intensa. Sim, Espírito Santo, sim, é isso que nós queremos encontrar em ti, um lugar de amor, de refúgio, onde todas as coisas não importam mais, e não importam mais as fraquezas, e não importam mais os pecados, porque o Senhor nos fez nova criatura, e já as primeiras coisas são passadas, tudo se fez novo, e os teus filhos já não são porcas lavadas, mas são teus filhos, e a religiosidade foi quebrada pelo relacionamento e pelo amor contigo. E que o testemunho que se dê dessa igreja, Pai, seja a igreja de pessoas mais apaixonadas por Jesus e mais parecidas com Ele que se possa encontrar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado. Querido, antes de soltar o microfone, aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Oh. Antes de soltar o microfone, eu preciso dizer uma coisa para você. Eu estava ouvindo o Gerson Borges pregar esses dias. E ele falava sobre oração. E ele falou que no relacionamento dele com a esposa dele, acontece o seguinte, quando ele está em um ambiente aberto, e ele chega mais próximo da esposa, ele começa a fazer um carinho, ele dá alguns beijinhos, ela já fala, amor, para. Na frente das pessoas, não. Porque a intimidade deles é muito preciosa. E eles guardam para eles. Eu não estou falando nada sobre relacionamento externo, interno, não estou falando disso. Eu estou falando que ele trouxe um entendimento sobre isso que eu achei fantástico. Ele disse, algumas vezes o Espírito Santo ele vem para mim e ele diz, Gerson, e no meu caso Murilo, na frente dos outros não. Sabe por quê? Porque a gente tem a mania de demonstrar espiritualidade. E a gente vem aqui, principalmente quem tem aqui a liberdade de subir nesse altar. Os meus amigos do Ministério de Louvor, cara, vocês precisam ser muito apaixonados por Jesus. É sério isso. Porque a gente tem a facilidade de mostrar um relacionamento que não é real. E quando mostra demais é porque não acontece no secreto. Já viu aquele namoro que fica, ai meu benzinho, ai meu amorzinho, ai meu chuchu, na frente de todo mundo, mas chega em casa, eu quebra-pau, não tem nada daquilo. Na frente dos outros não. Eu não estou dizendo que aqui na igreja não é para você se jogar, se derramar, cara, faz isso. Se entrega completamente na presença do Senhor. Mas isso precisa ser ainda mais intenso quando você estiver sozinho com Ele. Porque sozinho com Ele a intimidade é muito maior. Precisa ser muito maior. Precisa ser muito maior a intimidade no quarto do que essa no altar, Maurício. É sério isso, cara. Eu gosto dessa liberdade de falar diretamente, porque eu sou de casa.
Ai, Luiz, obrigado, cara, pela oportunidade. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, eu agradeço, de verdade. Amém. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando. Me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Aleluia. Aleluia. Alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Aleluia. Aleluia, Oh, Jesus, Senhor. nos chama, Senhor. Tua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chama. Deus me chama. Meu Coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Aleluia, Deus, oh Pai. Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Aleluia. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não é como desprezar o teu chamado. Presa Tua presença eu vou. já estou indo ao teu encontro. Eu vou.
vou correndo ao teu encontro. Eu vou, Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Aleluias. Oh, aplauda o Senhor Jesus. Glórias a Deus.